Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Amém? Peço a bênção do Deus Pai sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que Ele nos conceda a tua presença, limpando o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, dando descanso para as nossas almas, que neste momento nós sejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém? E o Senhor ministrou uma palavra e eu gostaria de compartilhar, amém? Vamos meditar juntos? Em nome de Jesus. Mateus 4, assim diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus! Essa palavra nos fala de um fato que antecedeu o ministério de Jesus.
Jesus passou aqui pelo deserto e logo depois Jesus ele deu início ao seu ministério. A palavra do Senhor nos diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, com uma finalidade: ser tentado pelo diabo. Quando Jesus sentiu fome, o diabo ele se aproximou para tentar Jesus. Lembrando que Jesus estava em um propósito. Jesus estava jejuando. Jesus, quando ele entrou no propósito, Deus também tinha determinado prazo para Jesus sair. E findando o jejum, Jesus estava fortemente alicerçado no Espírito, seu espírito estava forte. Mas Jesus sentiu fome e o diabo ele sondou ali a necessidade física de Jesus de comer. E o diabo chegou com tentações, pedindo para que Jesus transformasse o pão em pedra. O objetivo era que Jesus saísse do propósito. E ofertou várias coisas a Jesus, tentando colocar ali Jesus à prova, para que Jesus testificasse se realmente ele era filho de Deus. Queria que Jesus usasse da autoridade de poder para que transformasse o pão em pedra. Usou ali das glórias do mundo para que Jesus a aceitasse, só que Jesus estava alicerçado na presença do Senhor. Jesus estava alicerçado no Espírito Santo de Deus. E o diabo ele queria colocar Jesus à prova usando a autoridade de filho de Deus para desobedecer. Só que Jesus estava ali em fidelidade ao propósito de Deus. Jesus sabia quem ele era em Deus, o Filho de Deus. O que essa palavra nos diz? Que o tentador ele olha, ele sonda as necessidades, as fraquezas do ser humano. Lembrando que o ser humano, quando ele está no deserto, há um propósito por aquele que está no deserto. A palavra nos diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele estava cheio da presença de Deus. Então o que essa palavra nos traz? Que nós precisamos estar na presença, na comunhão, segundo a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 4, a partir do versículo 18, Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, da restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Havia um propósito de Jesus ali naquele deserto. E ao ser tentado pelo diabo com várias ofertas, Jesus declarava que esperava a vontade de Deus para a vida dele. Todas as vezes que o inimigo lhe ofertava algo, mesmo usando a própria palavra, mas Jesus sabia da vontade do Pai. Jesus estava ali alicerçado na vontade de Deus. E ele dizia: está escrito. Jesus, segundo a palavra de Deus, ele permaneceu em fidelidade. E essa é a mensagem que o Senhor nos dá hoje. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós praticamos essa palavra, o Espírito Santo, ele passa a habitar em cada um de nós, nos dando discernimento de espírito, nos capacitando para ouvir a voz de Deus, para nos dar discernimento de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso faz com que também nos proteja de ofertas que não são de Deus. Porque aqui, meus irmãos, Jesus ele estava para o plano de levar o reino de Deus à salvação para a humanidade. E o intuito ali do diabo era tirar Jesus do propósito, era fazer com que Jesus desobedecesse. Só que não havia duas vontades. Ali era a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então precisamos, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor a unção do Espírito Santo, pedir ao Senhor para que cada vez Ele nos capacite, para que a gente guarde essa palavra em nome de Jesus Cristo. Porque o diabo ele ofertou as glórias deste mundo, usando a autoridade do poder de Deus. Só que Jesus ele sabia quem ele era em Deus e não precisava provar nada para o inimigo.
Então, essa palavra nos ensina, meus irmãos, que cada vez mais, quando nós temos a comunhão, a nossa intimidade, a nossa obediência ao Senhor, a nossa fidelidade a Deus, seja no Espírito, que a vontade de Deus precisa estar em nós. Porque a vontade de Deus, o Espírito Santo em nós, nos dá discernimento de qual é a vontade de Deus, qual é a porta que o Senhor tem para cada um de nós, qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, por muitas vezes o ser humano ele passa pelos desertos, mas o que nos faz ser prósperos no deserto, ser paciente nos desertos, é a nossa comunhão com o Senhor. Porque o inimigo ali, quando ele viu a fome de Jesus Cristo, ele foi tentar Jesus para que Jesus desobedecesse. Só que Jesus ele estava em unidade com o Pai. Nós termos êxitos ao passar pelo deserto é comunhão, é obediência, é nos defender, nos proteger com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O coração anseia sair do deserto, porque quer a conquista. Por natural do ser humano é ansiar pelo que ele quer, é logo prosperar, é logo avançar, só que existe um tempo determinado por Deus. E esse tempo prepara o indivíduo, prepara para que ele tenha comunhão com Deus, para que ele seja totalmente dependente de Deus, para que ele permaneça no Senhor. O Senhor diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, permaneçam no meu amor. O que Jesus quer dizer? Que nós precisamos permanecer na palavra, que nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. O inimigo, ele olha as fragilidades do ser humano, olha as fraquezas do coração. Então, eu e você precisamos, cada vez mais que nós temos comunhão com Deus, nós temos o discernimento daquilo que é realmente de Deus, para não aceitarmos a oferta do tentador. Porque o ser humano ele quer sair do deserto, mas quando ele entende que ele está no deserto, quando ele entende que é um momento de preparação, de capacitação, de comunhão, de intimidade com Deus, de fidelidade com Deus, ele aceita o processo e o Senhor o ajuda. O Senhor o fortalece no Espírito. Em nome de Jesus Cristo, foi isso que Jesus respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele estava ali com fome, mas ele estava sustentado, alimentado e fortalecido na palavra de Deus, ou seja, no Espírito de Deus. Então, uma forma de nós nos fortalecer no Espírito é nós nos apropriarmos da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o coração é enganoso. Então, tem ofertas durante o deserto que não são do Senhor. E como é que a gente discerne quando não é do Senhor? Quando te tira do propósito, quando ameaça a desobedecer a Deus, quando te tira da comunhão com Deus, quando te tira do tempo de qualidade com Deus, quando te tira do relacionamento com Deus, quando te afasta do propósito. Porque a vontade de Deus é que a gente permaneça fiel, porque haverá um tempo de sair do deserto. E a recompensa nos será dada em nome de Jesus Cristo. Mas no deserto nós não recebemos o que nós queremos. Porque nem tudo que nós queremos nós precisamos, mas porque o Senhor ele não nos deixa faltar nada, ele sabe exatamente do que nós precisamos. A palavra do Senhor nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Do deserto, meus irmãos, é onde nós somos dependentes de Deus, é onde nós vamos permanecer no Senhor. É onde que nós vamos ter o que mais importa, que é a nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos resistir às investidas e às ofertas do inimigo por estarmos no Espírito, para nos permanecer invencíveis e inabaláveis, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então acalme o seu coração, Ele nos dá descanso, Ele nos dá paz. Ele nos dá alegria e isso faz com que a nossa caminhada, que a gente reverencie essa presença gloriosa. O Senhor falou para Marta:
Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Ou seja, quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos acrescenta as outras coisas. Ele sustenta todas as áreas da nossa vida. Ele nos prospera, Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele toma conta, em nome de Jesus Cristo, da nossa vida. Que a gente permaneça no propósito, que a gente permaneça naquilo que o Senhor tem nos confiado. Meus irmãos, Ele nos guarda, Ele nos provê, Ele nos alimenta. A palavra do Senhor diz, não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais que as vestes. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer que a nossa paz, que a nossa alegria, que a nossa saúde, que o nosso contentamento, que a nossa satisfação, que a nossa salvação, que a prática da palavra ela vem em primeiro lugar e Ele nos acrescenta. A palavra do Senhor diz que Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E quando nós somos gratos, nós reconhecemos o que Deus tem nos dado. E aquele anseio de insatisfação, de que nos falta algo, aquilo ali é superado, porque nós temos a presença. E o Senhor, Ele não permite que nada nos falte. Ele supre todas as nossas necessidades. E nós amamos a Deus quando guardamos a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos, Senhor, como diz na oração, Senhor, do Pai nosso, Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos reconhecer, meu Pai, a Tua voz, Senhor, porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas reconhecem a Tua voz, Senhor. Seguem, Pai querido. Derrama do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, que é nosso contentamento, que é a nossa alegria, que é a nossa satisfação, meu Deus, seja no Senhor, meu Pai querido, que a gente priorize a obediência a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a gente se revista, meu Pai, de toda a armadura de Deus, de toda a palavra que procede de Ti, que a gente tenha essa unidade, Senhor, no Espírito Santo, Pai querido. Fortalece o que está cansado, Senhor, dá vigor a quem não tem nenhum vigor. Te peço provisão, meu Deus, por todos aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta de emprego, meu Pai, aqueles que precisam de calmaria nos seus corações. Repreende, meu Pai, toda seta de ansiedade, de pressa, de decisões precipitadas, meu Pai, de ofertas que não provêm de Ti. Abençoa, Senhor, o Teu povo com paz, Senhor. Derrama, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, da água viva e sacia todos aqueles que estão, meu Deus, famintos, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Sacia, Senhor, com o pão do céu, Senhor, e com a água viva, em nome de Jesus Cristo. Cura, meu Deus, os enfermos, os doentes, aqueles que precisam, meu Pai, da Tua gloriosa presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.